Salve, salve, meus queridos! Aqui é o Lucas Casella, secretário de Cultura e Turismo de Penápolis. Nós estamos aqui em mais um episódio do Canal Cultural, o seu programa de entrevistas, entretenimento, cultura e artes, feito pela Secretaria de Comunicação, juntamente com a Secretaria de Cultura. Gostaria de agradecer ao Armando Soares, que está ali na técnica e também na edição do nosso programa, e agradecer aos nossos amigos da cultura, que vêm nos ajudando aqui a passar por esse momento tão complicado que a cidade está vivendo. E são eles, a Fractal Publicidade, a Bonolate, a Ecla Imports, o Hotel Casas Novas, a Instar, a Under Filmes, o Pátio Aviamentos e a Teletusa. Muito obrigado às empresas. E agora eu agradeço a presença do meu amigo e irmão, Gilson Moreno. Tudo bom, Gilson? Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Armando? Tudo bom? Pessoal, estamos aqui de novo para falar sobre aquilo que a gente gosta tanto, que é a cultura. Exatamente. O Gilson, eu acho que uma geração toda conhece o Gilson aí. Para quem não sabe, o Gilson representa hoje, é a cara do nosso Museu do Folclore. Você está há quanto tempo lá, Gilson? O Museu de Folclore existe desde 74, né, uma criação da dona Nésia Vince Ferreira, né, que está lá na casinha dela agora, está, né, curtindo a sua aposentadoria. E eu estou no museu há 20 anos. Né? Eu sou o caçula do museu com 20 anos. Dia 4 de janeiro vai se completar 20 anos de trabalho no Museu de Folclore. Quando você chegou lá, me conta essa história. Como que você chegou lá? Eu fui a convite do Maurílio Galope, o ex-secretário, né, também, o saudoso Maurílio Galope, estava reformulando a cultura, e separando os museus que ficavam num prédio só, né, uma grande aberração, 2 museus ocuparem o mesmo prédio, né, e aí conseguiram separar o Museu Histórico e o Museu de Folclore. O Museu de Folclore, naquela época, ficou com o prédio da antiga prefeitura, ali na Praça 9 de Julho, e o Museu Histórico ficou ao lado. Depois de um tempo, o Museu Histórico conseguiu dar uma reestruturada legal, a gente auxiliou bastante também. E aí a gente trocou os prédios. O Museu Histórico hoje está no prédio histórico, né, na antiga prefeitura, e nós estamos ao lado também num prédio bem aconchegante e que serve bem aos nossos propósitos, né? E hoje está você, né? Quem que são os representantes do folclore lá? No folclore tem eu e a Francisca. Por conta da pandemia, a gente necessita de mais pessoas quando há um atendimento, né, regular. A gente precisa de mais pessoas atendendo, mas a gente tem Penápolis, para nossa sorte, é chamada Cidade dos Museus. Então nós tivemos a criação, né, de mais um museu, o Museu de São Francisco, lá na primeira casa. E uma das nossas monitoras foi para a primeira casa. Então estou eu e a Francisca trabalhando internamente dentro do museu até que as coisas se normalizem. Aí a gente provavelmente vai ter outra pessoa também para atender, porque são muitas as visitas, né? A procura dos museus em Penápolis é muito grande, inclusive por pessoas da região, tá? Por público da região. Penápolis é uma referência na região em questão de museus, tá? Ô Gilson, e como que foi o começo? Me conta como que a dona Anésia começou como que surgiu essa ideia, como que ela conseguiu implementar o Museu do Folclore? Ah, sim, isso é uma história assim que começa lá em 1974, na FUNEP. Ela dava aula de folclore, né, na faculdade, né, na disciplina de educação artística à época, hoje chamado Artes Visuais, e nas aulas ela tinha uma pesquisa que os alunos faziam, essas pesquisas de campo, e essas pesquisas resultavam em trabalhos gravados e peças, né, coletadas, e fotos e algumas coisas assim dos fenômenos folclóricos que eles, à época, conseguiam identificar aqui em Penápolis. E esse acervo foi crescendo, até que se tornou o centro de folclore da FUNEP. Uma coisa muito bacana, deve ter sido, eu não morava aqui na cidade, também na época eu era ainda bem pequeno, mas por ver as fotos, por acompanhar pessoas que participaram desse processo, deve ter sido bastante interessante, inclusive que o museu acabou nascendo dentro da FUNEP, né, nesse centro de folclore. Acabou se transformando num museu de folclore, que depois foi incorporado pela Prefeitura Municipal, né? Foi municipalizado, sim, ali. Aí passou por diversos espaços, junto com o Museu Histórico também, por diversos espaços. A Prefeitura ainda era lá onde hoje é o Museu Histórico, né? Então, os museus passaram por diversos espaços, e o Museu do Sol
aconteceu, né? Foi inaugurado o Museu do Sol. O Museu do Sol é uma grande pérola que a gente tem também, e não pertence à prefeitura, mas recebe muita ajuda, né, da prefeitura. Mas é um museu também que assim começou a projetar Penápolis como museus, e aí o Museu Histórico e o Museu de Folclore também foram galgando e conseguindo, né, alcançar seus espaços. As pessoas que trabalharam antes da gente, né, nos museus fizeram um trabalho muito legal. E hoje a gente tem, assim, Penápolis, como eu disse, a cidade dos museus, né? Nós temos 4 museus de reconhecimento regional e até nacional. Tá? Para quem, né, para a gente refrescar a memória, museu, a gente tem o Folclore, a gente tem o Histórico, o Sol, e o Museu de São Francisco está lá na primeira casa. Isso, também, que é um equipamento cultural aqui de Penápolis, né? E como que é hoje o Sol lá no Museu do Folclore? Quantas peças e assim, a diversidade disso do folclore, Sim, como que é? A gente tem muita peça de artistas e de fenômenos folclóricos importantíssimos do Brasil, por conta do trabalho, né, da Dona Nésia, que ia aos locais, né, até nas férias dela, ela ia a alguns locais, fazer as suas entrevistas, coletar essas peças. Temos peças de artistas famosos no Brasil e no mundo. Esse acervo é riquíssimo. A gente fala de folclore brasileiro, né? Quer dizer, todo um país representado ali, uma janela, vamos dizer assim, para cada fenômeno de cada região. A gente tem as peças, tem um espaço próprio para expor as peças, e tem uma reserva técnica bastante rica também, que dá para a gente fazer uma rotatividade nas exposições temporárias também. E assim, o importante é que, além dessas, a gente também estuda muito e se capacita para entender os fenômenos da cultura popular de todo o Brasil, né? Então, a gente está sempre acompanhando, a gente está sempre se colocando, nos colocando assim, a par do que está acontecendo, das mudanças que estão acontecendo nos últimos tempos em relação até a fenômenos populares, a fenômenos espontâneos, né? Porque essa revolução tecnológica está mudando muito das tradições, e o folclore é muito ligado à tradição, né, espontânea, a tradição daquilo que as pessoas, o que brota das pessoas, que as pessoas fazem, que as pessoas falam. E hoje é difícil um lugar onde a mídia não chega, né? Então, antigamente, se você trabalhava com folclore, você encontrava redutos assim de locais que as pessoas não tinham estudo, as pessoas faziam umas coisas e tinham quase tudo era uma coisa bem popular mesmo, bem passado e tradicional. Hoje a gente tem muito da influência da cultura de massa em cima das pessoas. Então, está mais difícil de você identificar fenômenos folclóricos hoje, mas, ao mesmo tempo, está mais fácil você divulgar isso, né? Porque é muito bacana você também ter essa tecnologia a seu favor para divulgar esses fenômenos. Então, muita gente que hoje entende bastante de cultura popular e de folclore, por conta justamente desse acesso que as novas tecnologias estão dando. Né? E me fala uma coisa, o folclore, assim, ele é a mesma coisa ou ele modificou? Quer dizer, assim, o que a gente tinha ali como folclore lá no começo, como que é essa evolução? Sempre, desde que o ser humano começou, né, a fazer as coisas de forma espontânea, e, ao mesmo tempo, isso passando de geração para geração, criando-se uma tradição, isso acontece. E essas mudanças acontecem acompanhando as mudanças do meio, né? Então, o folclore é dinâmico, né? O folclore é diferente da história, que a história aconteceu, você tem várias interpretações de um fato que aconteceu. Então, tem, né, várias versões, vários motivos, várias ressignificações que você pode fazer de um fato. Agora, o folclore não, o folclore é vivo. Então, um costume hoje, ele pode desaparecer, mas ele se transforma num outro. Né? Você tem, né, a história que a gente comenta sempre, que é uma coisa mais básica que tem, quando você levanta de manhã e depara com o seu chinelo virado lá, você fala, vai morrer a mãe. Hoje, tem uma geração toda que já não tem esse contato, né? O contato familiar hoje está bem diferente. Então, às vezes, você percebe que tem criança já que não... eu nunca ouvi falar isso, né? Sendo que há 10 anos atrás todo mundo tinha ouvido falar disso. Então, é lógico que
Mas aí aquela criança também vai fazer vai criar algumas coisas, algumas tradições, algumas crendices, algumas coisas que são mais modernas. Então tem os memes hoje. Um meme sozinho, ele não é popular, mas a ideia de se fazer uma coisa, né, que fique engraçada já é uma tradição, já se passou, né, as pessoas procuram coisas engraçadas para montar uma situação cômica e colocar nas redes sociais, na internet. Então, isso também já, olha só, né, se criando alguma coisa que antigamente você tinha como piada, você tinha que contar e dramatizar isso. Hoje você pode representar, hoje você pode fazer um filmezinho, hoje você pode fazer um gráfico, né, alguma coisa que represente, e você lá em um quadrinho você consegue demonstrar uma piada que antigamente você tinha que contar. Quer dizer, as coisas não vão desaparecer, né? As tradições podem se modificar, o meio, a forma, a mídia, a forma com que aquilo é transmitido, mas o humano, né? O ser humano criando espontaneamente as coisas, isso é muito difícil de desaparecer. E hoje, por exemplo, né, nós temos essa intervenção, essa interferência, né, da coisa tecnológica. Sim. Dentro enfim, da nossa cultura, né? Sim. Então a gente está vivendo essa interferência. E isso, ela demasiadamente influencia no folclore. Mas você acha assim que ainda existe núcleos, né? Que você está falando assim, é muito difícil hoje não ter ninguém que tenha acesso à internet ou à cultura de massa. Mas devem existir, né? Eu acho que ainda existem, por exemplo, aqueles senhorzinhos que acabam fazendo o folclore ainda, aquelas esculturas, né? Isso existe ainda. Existe muita gente, né, que conhece a tecnologia, mas ainda fala assim como todo mundo fala, né, no meu tempo era melhor tal coisa. Existe aquelas pessoas que falam, olha, eu continuo fazendo da forma tradicional com que eu aprendi com o meu pai, com o meu avô. Então, isso é espontâneo. Se ele quiser modificar, a gente tem o exemplo das Folias de Reis, que em Penápolis ainda é uma dos poucos folguedos populares que permaneceram, né, na nossa região aqui. E se uma pessoa decidir, ao invés de usar aquela roupa tradicional de palhaço de Folia de Reis, se vestir de astronauta, como um palhaço astronauta, e aquilo pegar, né, como a gente diz, aquilo se popularizar, aquilo passar de uma geração, ela é incorporada dentro do folguedo. Quer dizer, então as manifestações espontâneas, aquilo que é nascido com o povo, se ele é incorporado, se ele é trazido para dentro do fenômeno folclórico, e aquilo passa de geração para geração, que isso é a grande importância, né, do fato folclórico, essa transmissão, mesmo que ela tenha algum tipo de mudança, mas essa mudança conseguiu se transmitir através de gerações, isso é válido, né? Por isso o folclore é vivo, o folclore é dinâmico, né? Essa transmutação hoje, se eu visitar o Museu do Folclore, eu já consigo perceber isso quando naquelas peças, são peças que foram adquiridas há muito tempo, são peças raríssimas, inclusive algumas, a gente já consegue ver assim, porque vai muito também da condução, né, que você faz ali o atendimento, né? A nossa mediação em relação à peça. Existem peças lá que são ícones, né, que são de grandes mestres, né, de pessoas que foram referência, e justamente isso. Eles foram mestres, eles já morreram. Existe hoje netos, bisnetos ou pessoas que aprenderam com ele e passaram aquela tradição. Eles mantêm a escola, né, a forma de fazer, a forma de amassar o barro, ou de trabalhar o bambu, ou de trabalhar a palha, ou seja, no caso do artesanato, né, do artesanato folclórico. O artista folclórico, o mestre, ele tem uma dinâmica. Mas isso não impede que as outras pessoas coloquem a sua parcela ali dentro. A gente tinha lá o mestre Vitalino, que não fazia santos, começou a pintar as peças muito, muito tardiamente, já bem tarde. Ele morreu em 63. Você vai lá em Alto do Moura, hoje tem muitas pessoas que assinam como Vitalino, e que não fazem mais só aquela representação do boizinho, das coisas que o Vitalino fazia, né, do cangaceiro. Eles colocam um cara falando ao celular, colocam um eletricista no poste, trocando um transformador. Quer dizer, eles mostram, o importante ali é que está mostrando o cotidiano, o dia a dia dele. 50, 60 anos atrás, o dia a dia era
O policial prendendo o ladrão de cabra. O cangaceiro que tinha vivido há 40 anos atrás ali naquela região. Né? Esse era o dia a dia. Hoje, o dia a dia de uma cidade que é próxima de Recife, a 100 quilômetros de Recife, quer dizer, é uma cidade que tem uma influência já, né, da vida moderna. Então, você vê o pessoal de Caruaru, alguns dos artistas fazendo as coisas do dia a dia comum ali. Só que aquela característica do Vitalino, do olhinho pintadinho de branco, né, a assinatura Vitalino, você vê, porque o turista, quando chega lá, que vai comprar as peças, aí é a questão econômica que influenciou muito, ele quer alguma coisa ligada ao Vitalino. Então, isso faz com que praticamente obriga as pessoas a seguirem um pouco daquilo que o Vitalino fazia para poder vender as peças, porque as pessoas vão em busca do Vitalino. E, de repente, elas encontram um outro artista, como o Galdino, que trabalha diferente do Vitalino, que também já é falecido, mas tem os descendentes dele, que fazem coisas diferentes. Né? Aquela peça que a gente colocou no site da Cultura e no site, né, na página da Cultura no Facebook e na página do museu no Facebook lá do Mané Ponzeiro, é uma criação, né, do mestre Galdino, que é bem diferente daquilo que o Vitalino fazia. E também criou-se, né, toda uma escola em cima daquilo. Quer dizer, é muito legal trabalhar com isso, é bastante emocionante por conta da gente ter que saber identificar, né, essas nuances, essa mudança e entender como é que é a vida do povo. Isso é muito bacana. É muito legal, né? Essas escolas, né, que se formaram, folclóricas, né, e o que eles retratam, né? Eles vão evoluindo o retratar do cotidiano, né? Como é popular, retrata a vida do povo, né? Retrata, um reflexo do cotidiano das pessoas. E às vezes a gente passa pela vida tão rápida e trabalha e volta, hoje no mundo moderno, que a gente percebe, às vezes passa batido algumas coisas que a gente fala, puxa vida, através de uma peça você reconhece alguma coisa que você faz todo dia e não percebe que fez. Legal. Aí você fala, olha aqui, ó, que legal, isso aqui eu tenho na minha casa, um negócio desse. Eu faço isso na minha casa, eu tenho essa crendice, eu tenho esse costume. Quer dizer, isso é importante. Por isso que os museus são janelas, né, para o passado, no caso dos museus históricos, e para o nosso presente, no caso do Museu de Folclore, né? Assim, da gente entender como é que é, no nosso caso ali, o povo brasileiro, né? E no Museu Histórico, como é que foi o desenvolvimento da nossa região. Quer dizer, realmente é uma fonte de conhecimento inesgotável. Tá? Muito legal. Agora, lembrando de um personagem muito importante que está na sua camiseta. O grande Saci. O grande Saci. O que foi? Você é um precursor do Dia do Saci. O que foi isso aí? A gente, o ano passado, inclusive, essa pandemia, além de ter estragado com os planos do mundo inteiro, ia ser o 7º ano da nossa festa do Saci, né? O 7º ano de que a gente tinha implementado também a Semana dos Museus. Foram coisas assim que quebrou um pouco do nosso ritmo, das coisas que a gente fazia, que divulgavam bastante, né? Inclusive para a região toda as nossas situações, ali, o nosso trabalho. E a festa do Saci, ela acontece no dia 31 de outubro, que seria um dia para nós lembrarmos também, né, dos nossos mitos, das nossas lendas, das nossas crenças, como os americanos fazem com o Halloween. Faz uma referência. E o Halloween não faz parte da nossa cultura. A gente vê na televisão, a gente vê nos filmes, a gente vê naquilo que nos é colocado pela internet, pelas televisões, pelos filmes, e a gente vê lá o Halloween. E é uma culturação, você vê. E aí as escolas de inglês começaram a fazer, depois as outras escolas começaram a fazer. É uma diversão, uma coisa legal, chama atenção, né, a história de bruxa e tal, mas não faz parte da nossa crença de criança. Já o Saci, a Mula Sem Cabeça, o Homem do Saco, principalmente para o pessoal que, no mais urbano, a história do Homem do Saco. Então a gente teve, na nossa última festa do Saci, alguns personagens caracterizados, e o Homem do Saco fez um sucesso tremendo com as crianças. Né? As pessoas pensam que eles vão ter medo. Não, eles adoram, eles se identificam. E a caça ao Saci, a gente vai lá, põe umas armadilhas. Tem ali na Praça 9 de Julho, não queria falar não, mas tem
tem Saci ali, né? Eu já vi. Não, é verdade. É verdade, tem. A gente pôs até uma placa lá, porque as pessoas passam, vê o Saci, levam susto, falam, mas não tem nada avisando, então tem uma placa lá. Né? A gente colocou uma placa avisando, ó, essa praça A gente tem fez Saci. a nossa parte, né? A gente já está avisado. Você não... E aí a gente faz uma armadilha, faz essa brincadeira, né, com as crianças, na verdade, lá no dia 31 de outubro, e tem sido um grande sucesso, né? Assim, as crianças adoram, e a gente vê a gente na rua, mãe, aquele é o tio do museu. Aí eles chegam perto da gente, e esse ano nós vamos pegar o Saci? Fala, esse ano a gente vai. Esse ano porque ele acaba escapando, né? A gente pega, captura, põe ele lá dentro, mas ele dá um jeito, né? Ele é muito ceboso. Tem alguns que foram capturados e estão no Museu do Folclore. Ah, sim. Tem algumas, né? A gente tem lá uma série de sacis feitos pela nossa colaboradora Francisca. Ela é também uma crocheteira de mão cheia, e ela fez alguns desses mitos brasileiros em crochê, e a gente utiliza na dinâmica lá para contar algumas histórias, né, para as crianças quando vão lá, e também é um grande sucesso. O trabalho dela, nossa, é muito bacana, e a interpretação dos sacis, as formas com que os sacis saíram, é realmente uma coisa que tem uma inspiração sobrenatural, realmente. Agora esperar para que a gente possa fazer os atendimentos novamente, que a gente possa, que essa pandemia possa diminuir aí, enfim, que a gente possa voltar a ter esse contato com o público, para que a gente possa mostrar o que de bom a gente tem, né, Gilson? Porque assim, Penápolis é uma cidade fantástica, tem artistas fantásticos e tem equipamentos culturais assim que ninguém tem, né? Então a gente tem que valorizar isso, né? Nesses 20 anos, né, que a gente vai participar de cursos de capacitação, faz encontros, algumas coisas com as outras cidades, a gente só recebe elogios, e as pessoas ficam assim, boquiabertas, falam, mas vocês têm um museu? Não, nós temos 4. 4? A gente não consegue ter nenhum. Não, mas é porque as pessoas precisam entender o que é um museu. Né? Na verdade, você tem que cobrar da cidade a existência de museus, porque esses museus são realmente essas portas para o conhecimento. O museu não é um lugar, um depósito de coisas velhas. Se a coisa está no museu, ela tem um sentido de estar ali. Você vai olhar para a peça, você vai olhar para aquilo que tiver, seja um documento, seja uma fotografia, um painel, você vai refletir sobre a sua vida e a vida de todo mundo. Quer dizer, não é só para olhar, isso é feio, é bonito, ou isso é muito antigo. Tá, não é só porque é muito antigo. Não adianta você pegar uma máquina de escrever e levar lá para o museu e falar, essa máquina é antiga, mas ela tem alguma importância na história. Aqui eu estou entrando já, né, na parte de história, mas tem a ver com o folclore também. Tem a ver com uma peça, essa peça aqui é de um artista, mas é um artista folclórico? Ou é uma pessoa que faz trabalhos manuais? É um artesão que desenvolveu aquilo de forma natural, espontânea, né? Ele cria em cima das coisas, ou ele copia de uma revista? Aí, se ele cria, se ele passou aquilo, se ele aprendeu por tradição, ele representa uma coisa e vai passar esse recado, vai passar essa mensagem para os outros, a gente vai aprender sobre ele. É aí que está lá. A peça vai estar no museu e você vai receber. Né? Com todo o prazer do mundo, a gente vai explicar, e você vai sair, sempre você sai diferente de uma visita a um equipamento cultural, né? A um museu, muito também. Meu querido, ficaria conversando com você a tarde toda, mas a gente vai ter que terminar o programa, a gente já está com o tempo passando aqui. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Sim. A gente está lá nos museus, a gente está ávido, né, de abrir aquelas portas, de poder receber o público de novo. A nossa vida é lá dentro, né? A gente tem uma parte da nossa vida lá dentro. Todos os funcionários dos museus são extremamente dedicados, extremamente ligados àquilo que eles fazem, e a gente depende de passar esse conhecimento para frente. Não adianta a gente guardar para a gente. Né? Nesse tempo todo que a gente está ali, a gente está estudando, a gente está mexendo nas peças, a gente está estudando uma forma de como é que nós vamos mostrar isso, como é que nós vamos mudar alguma coisa, como é que a gente vai ser a recepção quando o público começar a voltar aos museus. E a gente está muito, muito ansioso por isso. Né? A gente não vê a hora dos museus estarem vivos novamente. Né? Eles estão ali adormecidos, né? Mas eles também, né, parece que as peças ficam meio murchas, né? Nossa, nós estamos aqui, mas nós queremos passar isso para as pessoas, passar o conhecimento. E isso está chegando logo. A vacinação vai
vai de vento em popa, tomara, e a gente logo está vivendo uma vida que a gente pode sair, pode frequentar os locais, e seja com máscara, seja com redução de pessoas, tá? Mas a gente tem que fazer porque o conhecimento ele está aí e ele precisa. O conhecimento faz com que a gente até saiba suportar essas situações que a gente está vivendo de uma forma melhor, né? Com certeza. Gilson, muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, eu tenho só te agradecer. E é assim que a gente finaliza mais um episódio do Canal Cultural. Muito obrigado, até logo, tchau.